Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plano Consequência. Eu sou o Bigode. Eu sou o Luiz. E hoje nós vamos falar de um assunto que, inclusive, eu já falei com você, Bigode, sobre esse assunto em off, mas eu gostaria de dar uma aprofundada nele, que me surpreendeu muito, inclusive, né? Que no caso é o Zootopia 2, que vocês estão vendo aí a segunda linha, que o que acontece? Eu já estava falando com o Bigode antes que eu assisti esse filme no lançamento, né? Ele lançou acho que 26 de novembro do ano passado. Eu assisti mais ou menos dia 29, por aí, né? Poucos dias após o lançamento. E o que acontece? Eu gostei do filme e tal, né? Mas eu pensei, legal tal, mas eu acredito que vai fazer, sei lá, uns 700 milhões de bilheteria, né? Assim, vai ser um filme grande, claro, né? Padrão Disney. Mas eu não esperava que ele ia pegar tanta bilheteria, mas tanta mesmo. Porque o que acontece? Como vocês podem ver, o primeiro filme da lista, isso é totalmente muito atualizado. Tipo, isso acho que foi 30 de janeiro a última atualização, ou depois, até tipo 2 de fevereiro tal, que essa lista foi atualizada. O que acontece? O primeiro filme da lista é o Neza 2, né, de todas as animações da história, né? Que ele é um filme chinês, né, que basicamente acreditamos que, bom, ele pegou 2,2 bilhões de bilheteria, né? Mas ele é um filme que quase não foi distribuído do resto do mundo e tal, então a gente acredita que toda essa bilheteria praticamente foi da China, né? Só na China. Então, tirando esse filme, né, eu vou tirar ele não por qualidade nem nada, né, mas porque ele quase não foi, né, distribuído em outros países. Pulando ele, a gente tem o segundo maior, que agora, né, tirando ele, vira o primeiro maior filme de bilheteria da história do mundo. Cara, isso é insano. Isso é simplesmente absurdo. Porque assim, eu sei que a Disney, quando ela bota um filme pra jogo, ela não tá pra brincar. Só que puta merda, acho que já é o terceiro filme em sequência. Não em sequência, mas tipo, com um intervalo muito curto. Até que ela pega não somente mais que bilhão de bilheteria, mas ela pega o primeiro lugar na história, tá ligado? Então, se eu não me engano, começou com Frozen 2, né? Que tá ali embaixo, né? Que ficou até que bastante tempo como o primeiro. Aí depois até vieram alguns outros filmes, tipo acho que o Mario e alguns outros eles foram substituindo, né? Acabaram tomando lugar. No 2 não, acho que do 1 pelo menos. Mas aí que chegaram outras obras, né? Tipo o Rei Leão, Divertidamente 2 e aí, né, o Zootopia 2 que pegou e superou, né, como a maior bilheteria da história. E não só isso. Eu vou pedir pro Bigode passar para a segunda tabela, que eu achei mais surpreendente ainda. E agora a gente está numa nova tabela, né? Que é a tabela. Assim, essa tabela é a maior bilheteria da história de todos os filmes. Né? Aquilo era só de animação, essa aqui é de todos os filmes. A gente pode ver que o Avatar, o primeiro, pegou quase 3 bilhões, que o 2 pegou 2,3 bilhões e tal, né? E até aí, beleza, James Cameron, o cara tá acostumado a ficar no alto das bilheterias da história, né? Só ele aí tem 3 filmes, né? No top 5 tem o Avatar, o Avatar 2 e o Titanic, né? Que são deles. Tem aí o Star Wars, o Despertar da Força como 6º lugar, que é impressionante, né? Também é outro impressionante pra ruim nesse caso, né? E, bom, o Neza também tá aí e tal, né? Mas o que surpreende também, né? Desse assunto é que Zootopia 2 pegou 9º lugar de filmes da história. Já tá no top 10. Velho, a Disney não cansa de fazer quase 2 bilhões por filme de lançamento, porque top 10 aí não é pra qualquer um mesmo. E, bom, e o que acontece? Por que esses números estão me surpreendendo tanto? Porque, baseado principalmente no próprio Zootopia 1, eu sempre senti que agora virou uma franquia, né? Essa franquia de filmes, nunca foi tão apreciada pelas crianças. Então, por exemplo, quando a gente pega... Eu acredito que, por exemplo, a Disney ela tenha propriedades intelectuais muito mais fortes do que Zootopia. Então a gente pega, por exemplo, Frozen, a gente pega Stitch, a gente pega o próprio Mickey, né, que é a base da Disney. São obras que você vê muito mais apelo pelas crianças. Você vê produtos licenciados como mochilas, copos, já vi estampa, pra você ter ideia, eu já vi até estampa em cama infantil, de loja de móveis e tal. Eu já vi peça teatral de Frozen e tal. Então eu sempre vejo eu sempre vejo essas obras muito mais espalhadas. Pô, eu tenho certeza aí que você está assistindo já viu alguém com uma camisa do Stitch, né? Até inclusive adultos, né? Tanto que o filme do Stitch live action foi muito adulto, hein, que foi assistir, né? E tava adorando. Inclusive que é engraçado que hoje os parques da Disney estão lotados de adultos. A gente tem mais adulto do que criança até, né? No Disney World. Mas o que me surpreende muito é que o Zootopia ele nunca foi uma obra que, tipo, eu não vejo
as crianças com copos, com mochilas. É uma obra que eu sinto que é uma obra que as crianças quase não gostaram, tipo, não gostaram tanto, assim, tipo, os pais, eles levaram porque chegaram no cinema e falaram, filme infantil, vou botar meu filho pra ver. Mas eu nunca senti que teve um apelo muito grande, que as crianças gostavam, que falavam sobre e tal. Então isso que me surpreendeu muito, né? Como que o 2 pegou 1 bilhão a mais do que eu achei que pegaria e chegou quase aí nos 2 bilhões e batendo recordes absurdos, né? Tanto que a própria Disney, ela manteve esse filme em cartaz por tipo, mais de 2 meses, se eu não me engano. Porque sabiam que eles queriam render o máximo de grana possível entre dezembro e janeiro, né? Agora que tá saindo de cartaz, né? Tava indo forte, né? Que inclusive nessa tabela, ele tá tanto na anterior quanto nessa, essa faixa azul é que fala que ainda tá em cartaz, né? Então, Ah, sim, pode pá. é o único filme que ainda tá em cartaz. Então, cara, uma parada que eu percebo que, tipo assim, a gente tá vivendo um período meio complicado para muitas produções, principalmente adaptações, né? Acho que quem acompanha aqui o canal já cansou de me ver reclamando, né? Isso que a gente nem tá há muito tempo. Mas uma parada que eu vejo que tem mais consistência são as próprias animações infantis, né? Elas não dependem, eu acho, de tantos fatores para dar certo quanto séries, filmes, né? Para um Séries de público filmes, né? geral. É. E aí, isso acaba sempre sendo uma grande vantagem, né? Porque você vende o produto com uma skin mais bobinha, né? Mais de boa, justamente para quem né? Para as crianças, não pode ser um negócio tão sério, né? Senão elas vão achar chato, sem graça, coisa do tipo. Então, sempre, devido a essa skin, né? Desses produtos, é um chamariz absurdo, né? Então o pai não pega e pensa assim, pô, vai ter uma coisa ali que meu filho não vai poder ver, então acaba vendendo ingresso duplo, triplo, né? Dependendo de quantos filhos a pessoa tem. Então é uma receita muito boa, né? E eu acredito que só vem crescendo, né? Porque você vê que o primeiro pegou aí 1 bilhão de bilheteria, que não é pouco, mas é bem, tipo, quase a metade do segundo. E eu acho que isso antigamente era mais fraco, porque eu acho que hoje, por conta, né, de ter tanto filme ruim e tal, acaba que as empresas apostam muito no seguro. Então apostam em... Aliás, pelo fato das pessoas não irem mais ao cinema, né? Então elas apostam em filme-evento, elas apostam em animação infantil. Porque isso que você falou, basicamente... Primeiro que você já garante 2 ingressos, que vai ter pelo menos um adulto e uma criança. Não tem como uma criança ir sozinha. Então acaba levando irmão, acaba levando amigo. Então acaba gerando uma receita aí maior, né? Você acaba atraindo mais gente. E é uma estratégia que estão usando direto, né? Que está sendo uma galinha dos ovos de ouro, tanto animações infantis quanto filmes evento. Que inclusive, né, a gente estava comentando semana passada sobre o Senhor dos Anéis, que você vê que é um filme pronto, né? Tá 100% pronto. E é só você pegar ele e lançar ele novamente. Você não tem trabalho nenhum. E o dinheiro foi absurdo. O relançamento aí deu uma grana absurda. Então você vê que fanbase pré-estabelecida, né? No caso do Senhor dos Anéis, chega até a ser um pouco complicado a comparação, porque existe uma fanbase, né, tanto dos filmes quanto dos livros, né, eu diria majoritariamente dos filmes, hoje em dia. E aí acaba que as pessoas vão muito para sentir aquela experiência de estar junto com a própria comunidade. Agora, eu não sei se seria o mesmo caso se você pegasse algum outro projeto, outra série de filmes, como o próprio Avatar, né, que é uma coisa, agora é uma trilogia, né, se começasse a repassar o primeiro, se teria tanta bilheteria assim para isso. Que eu me lembro eles passaram o primeiro antes do segundo, um tempo antes. Chegou a passar? Sim, obviamente não deu uma puta uma bilheteria, mas foi mais pra relembrar, né? Quem queria reassistir e tal, né? Cara, mas o Senhor dos Anéis, ele foi absurdo. Que primeiro que assim, o Senhor dos Anéis faz 20 anos, né? Ou mais que esse filme não... Aliás, 25 anos, né? Que o filme não foi lançado. Mas assim, só, né? A gente acabou desviando um pouco do assunto, mas é só nessa parada de evento, né? Filme-evento. Tanto que o Barbie, Oppenheimer, qualquer filme gigante da Marvel, então aí o Avengers Ultimato, agora que vai ter o Doomsday, filmes infantis. Então, assim, infelizmente, né, o cinema ele tá muito travado só nisso, né? Só em filme-evento ou alguns outros gêneros específicos.
Tanto que eu tava até vendo um vídeo recentemente falando sobre que os anos 90 foi o ápice do cinema por conta de novidades, né, que muitos filmes que eram qualquer coisa acabaram estourando por conta que os estúdios deram chance, né, desses filmes estourar e tal. E eu achei engraçado, né, como que um filme que eu não tava botando muita fé acabou estourando, né, e virando aí a 9ª maior bilheteria do mundo e tirando Nezá, o primeiro filme em ranking, né, mundial de bilheteria. Só que o que acontece? O Zootopia 2, como eu falei, ele quase não tem nenhum brinquedo, nenhuma garrafa, nenhuma mochila, nada licenciado, né? Tirando o McDonald's, que lançou uma linha de brinquedos durante o lançamento. E puta merda, que bonecos feios. Jesus Cristo. Cara, quando eu vi isso eu falei, meu Deus, não é possível que isso é verdade. Mas era verdade. E velho, esses bonecos estão me lembrando os bonecos do Dragon Ball pirateado, que você acha na China, tá ligado? Que eles são horrorosos. Cara, os detalhes, a qualidade do plástico, o acabamento, tudo tava tenebroso, velho. Aí, deu pra dar um zoom legal. Velho, isso tá ridículo. Então, assim, você quase não tem materiais licenciados. E quando você tem de qualidade decepcionante, né? O nível da qualidade. Então, assim, é complicado, né? Eu não sei até que ponto ainda as crianças gostaram desse segundo filme, se não gostaram. Se elas vão ter um apelo pro terceiro, que agora tá praticamente confirmado que vai ter um terceiro. Ou se não, você vai continuar sendo só esse filme que os pais levam do cinema e é isso aí. Filme infantil. Assiste aí. Querendo ou não, tá funcionando, né? Ser uma parada assim que só os pais vão lá, levam e já era, né? Não, assim, funcionando tá, né? Só que assim, aquilo, a Disney vê tudo como grana. Vê Divertidamente, Zootopia, o Frozen. É tudo um grande cifrão. Agora, eu acho muito legal essa parada das crianças, elas gostarem, fazerem peça teatral, se identificarem com os personagens. E eu nunca vi, né, esse apelo, essa mesma visão com essa franquia, né? Só acho engraçado, né, como que pegou tanta bilheteria, né? Uma parada que quase não tem muito esse apelo, né? Eu não cheguei a consumir essas últimas animações, né? Zootopia, Divertidamente e derivados. Mas eu vejo que, cara, pra mim, o que eles estão querendo, que é o dinheiro, tá vindo, né? Então, o objetivo tá sendo cumprido. Por eles vão fazer mais 10, né? De cada filme. É lógico. E tem que ter, né, cara? Agora a questão é, tipo, pra mim, que tipo de... É porque como eu sou suspeito pra falar, quando eu era menor, eu via com frequência, eu ia no cinema e tudo mais, né? Então eu tinha meus filmes... Tipo, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Procurando Nemo, tá ligado? Então... É uma parada que realmente marca a gente, né? Então, essas primeiras experiências no cinema, né, elas acabam fazendo uma diferença, tornam-se filmes favoritos e tudo mais. Então, vamos ver o que acontece. Se as crianças vão daqui a 10 anos, né? 10, 15 anos, olhar pra trás e falar assim, cara, eu era doido com Zootopia. Isso é verdade, Não né? sei. Apesar que já faz 10 anos que o primeiro foi lançado, né? Então, eu não vejo até hoje esse apelo. Então, na verdade, eu até vejo alguns adultos querendo assistir e tal, né? Mas as crianças em si, eu quase não vejo que elas têm esse interesse, né? E assim, eu também sou suspeito no quesito animação, porque apesar de não ser exatamente a primeira experiência, mas eu gosto muito de animação, né? Eu já trabalhei com animação, eu gosto muito de stop motion, de 3D, 2D, então eu sou suspeito que eu assisto quase tudo que lança todo ano, né? Mas esse aí eu não esperava nem um pouco e acabou batendo quase 2 bilhões de bilheteria, né? Mas enfim, comenta aí o que você acha sobre esse assunto, se você também esperava que ia pegar muita bilheteria, ou se você não tinha nem ideia que isso acabou acontecendo, né? E também peço humildemente por um like e uma inscrição nesse humilde canal que está voltando às atividades. Yes. É isso. Tamo junto, um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou!